Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de ler para você nesta manhã é um texto que se encontra no final do livro de Jonas, capítulo de número 4. E você conhece muito bem a história desse profeta, não é? Aqueles que cresceram na escola dominical lembram de pintar lá aquele grande peixe engolindo Jonas sendo jogado ao mar, sendo engolido pelo peixe, sendo vomitado na praia, recebendo de Deus a ordem de pregar até Nínive, pregando até Nínive, Nínive se convertendo, aquela plantinha nascendo para dar sombra para Jonas, Jonas então se alegrando com aquela planta e se decepcionando pela conversão dos ninivitas. E então no capítulo de número 4 nós vamos ler ali a partir do versículo de número 6, quando o Senhor vai trazer esta planta até Jonas e vai tentar trazer junto com esta planta uma mensagem para amolecer o coração desse profeta. E então a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo de número 6: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que Jonas pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Aqui Deus tenta ensinar uma palavra e uma lição para esse profeta que muitas vezes eu e você precisamos aprender. Veja que depois de Nínive depois de Jonas ter pregado naquela grande cidade, Nínive, a cidade inteira se converte, e Jonas se irrita porque aquela cidade se converteu, porque Nínive era a capital de um dos países, de um dos estados que mais prejudicaram a terra de Jonas. E Jonas foi enviado a pregar para essas pessoas. E então Jonas não se alegra nem um pouco com a conversão daquelas pessoas, mas conforme nós lemos no texto, Jonas se alegra em extremo quando Deus manda para ele uma planta, e esta planta lhe dá algum conforto, lhe dá ali uma sombra. E quando esta planta morre, Jonas se irrita profundamente e pede para si a morte, sendo que Deus chega a Jonas e pergunta para ele se é razoável que Jonas se irrite de tal maneira pela planta e tenha uma compaixão tão grande por aquela planta, e não tenha compaixão nenhum pelas pessoas que viviam em Nínive. Veja que os valores de Jonas estavam invertidos. Jonas amava muito a si mesmo, o seu próprio conforto. Jonas amava muito as coisas que poderiam lhe dar benefícios, mas Jonas não tinha um coração compassivo que olhava para as outras pessoas e se compadecia das outras pessoas. E o que Deus tenta corrigir aqui na vida de Jonas é justamente isso, tentando ensinar a Jonas que as pessoas são mais importantes do que o nosso conforto, que nós devemos nos compadecer por aqueles que sofrem, por aqueles que não receberam o Evangelho, por aqueles
que muitas vezes estão perecendo sem escutar falar do Senhor Jesus, ainda que essas pessoas muitas vezes sejam nossos inimigos, ainda que essas pessoas muitas vezes nos persigam, ainda que essas pessoas muitas vezes nos tratem de maneira injusta. O que Deus tenta ensinar aqui a Jonas é que nós devemos ter compaixão dos nossos inimigos e muitas vezes amá-los mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso próprio conforto, mais do que a nossa própria comodidade. E a pergunta que nós devemos fazer é: onde estão os nossos inimigos? É lógico que talvez hoje você não tenha pessoas que estão te perseguindo, pessoas que estão procurando a sua morte, pessoas que estão tentando destruir a sua família e a sua casa, mas com certeza você tem também os seus pequenos inimigos, aquelas pessoas que não se dão com você, aquelas pessoas que muitas vezes têm inveja de você, ou aquelas pessoas que talvez não gostam da maneira como você fala, da maneira como você se comporta, e você cria muitas vezes, como dizem os mais antigos, picuinhas com essas pessoas, não é? E a palavra de Deus para Jonas ainda vale para cada um de nós. Será que nós temos amado essas pessoas? Será que nós temos amado elas a ponto de compartilhar o Evangelho com elas e de se alegrar à medida em que elas se arrependem dos seus pecados, à medida em que elas se voltam para Deus? Essa deve ser a grande esperança do nosso coração, que aqueles que nos perseguem, que aqueles que são os nossos inimigos, que aqueles que muitas vezes escolheram um partido diferente do nosso, escolheram uma vida diferente da nossa, escolheram um tipo de salvação diferente daquilo que nós cremos, que essas pessoas se convertam, que essas pessoas conheçam a Cristo, que você possa ter um coração diferente do coração de Jonas. E o seu e o meu coração possam ser um coração semelhante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que amou os seus inimigos, se entregou por cada um deles, morreu por cada um deles, amou-os até o fim e os viu se transformarem nos seus amigos e se alegrou com a salvação daqueles que o perseguiu, daqueles que os perseguiram e daqueles que os abandonou. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.